Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera do terceiro EJA. Semana passada eu deixei bastante tempo aberto os formulários para ver quem estava com atividade atrasada para poder fazer, tá bom? Se você acha que você não fez alguma coisa, procura dar uma olhada. Dentro lá do nosso Google Sala de Aula tá tudo divididinho, você consegue ver a data por semana da atividade, tá bom? Quem não tá ainda no Google Sala de Aula, tenta se inscrever o mais rápido possível, tá certo? Porque lá é o jeito mais fácil da gente ficar organizado tudo. Depois pede lá no grupo o código da turma, beleza? Pessoal, a aula da semana é baseada naquele vídeo que eu joguei para vocês assistirem na semana passada, né? Aquela reportagem. E daí vamos juntar o tema aí do vírus, que tá super em alta, né? Por conta do coronavírus, junto com o tema de DNA, rapidamente, só pra gente fechar aí, não ficar de dúvida nenhuma se vocês entenderam o que é um vírus, e pra gente começar a nossa aula, belezinha? Então, separar o caderno de hoje, colocar a matéria nossa de biologia e a data, e pra gente começar, beleza? Então, pessoal, tema aí, vírus, características gerais. Então, hoje, acredito que todo mundo aqui sabe que o vírus é um ser vivo, mais ou menos. Ele não é um ser vivo de verdade porque ele não tem vida própria, né? Mas eles são seres que não têm uma estrutura celular. Ele não se parece como uma célula, tá? Além disso, o vírus ele só inicia sua atividade aí quando ele está dentro de um hospedeiro. Então, ele depende de um hospedeiro para o seu metabolismo. O vírus não tem vida própria, ele depende de invadir um hospedeiro para fazer sua reprodução e seu metabolismo, tá bom? E, pessoal, vírus são minúsculos. São menores do que as bactérias, muito menores, tá certo? E eles são tão pequenos que a gente não consegue ver eles naquele microscópio de escola, aquele microscópio óptico. A gente tem que utilizar um microscópio que a gente chama de microscópio eletrônico, tá? Que ele amplia muito mais. Então, aqui eu peguei uma fotinha da característica geral de um vírus. Então, dentro do vírus tem um material genético, tem os genes, um DNA ou um RNA. Depois tem uma cápsula, que é formada de proteína que recobre o vírus. E alguns vírus têm uma camada lá por fora de proteínas, de gordura, né? E daí ele fica com essa carinha aqui. Então, do que é feito o vírus? Do que ele é constituído? Eles são formados basicamente por DNA ou RNA, que são os genes, envoltos numa cápsula de proteínas. É meio estranho, porque ele não tem aquela membrana, citoplasma, organela, não tem nada disso. Vírus é uma cápsulazinha de proteína com DNA guardado, tá? E pode causar tanto problema, né? E daí, pessoal, alguns dos vírus têm um envelope de gordura ao redor dele. E esse envelope de gordura é muito importante para a gente destruir o vírus. Que estranho, né? Se ele tem um envelope, ele fica mais fraco. É isso mesmo. Porque a gente usa sabão para tirar a gordura. Então, esse envelope de gordura que o vírus tem, ele consegue ser destruído com água e sabão. Por isso a importância de lavar a mão com água e sabão. Tá bom? Então essa aí é a carinha básica de um vírus. Vou pausar aqui para vocês copiarem. Então, pessoal, continuando, quais são os tipos de vírus? Vou falar mais sobre os tamanhos, tá bom? Então tem muitos vírus de vários tamanhos. Os menores são dos causadores da febre maculosa e da poliomielite. Daí eu tenho aqui a anotação. Ele tem um tamanho de 10 nanômetros. É muito pouco. E o da poliomielite 28 nanômetros, tá? Nanômetro pensa assim, 0,60 e depois um número, tá? É muito pequeno. O da poliomielite tem 28 nanômetros. E os maiores são da varíola. O da varíola, ele já é bem maior, ele chega a 300 nanômetros, tá bom? E daí que eu peguei algumas imagens de alguns vírus, ó. Dá pra ver, ó, que esse aqui tem RNA da poliomielite e por fora tem cápsulazinhas. Aqui, olha que diferente é esse, tá? Que é um vírus que causa um problema lá na planta, numa planta, tá?
Daí ele tem essa formato todo diferente. Aqui é o vírus da gripe, ó, ele também tem lipídio, que é aquela gordura, e o que é o vírus do AIDS, né, o vírus do HIV. E daí, gente, tem um tipo de vírus bem diferente. Olha só esse formato, ele parece até um robô, né? Ele se chama bacteriófago. Eles são vírus que atacam bactérias. Eles não atacam nem seres humanos, nem plantas, nem animais, tá? Ele invade bactérias, tá? Então, é um bacteriófago. Pessoal, hoje era só isso mesmo, bem curtinho. O que vocês vão fazer depois dessa aulinha? Vocês vão pegar a apostila de vocês já estão acostumados, abrir lá na página 85 e fazer só a leitura. Terminou de fazer a leitura? Tem algumas perguntinhas que eu mandei lá no Google Sala de Aula. Belezinha? Pessoal, era só isso mesmo por hoje. Muito obrigado.